Salve família vascaína, Helder Florê falando. Luiz Castro parece que não acertou com o Santos. Vai pintar no Vasco? Alex Teixeira é um dos novos queridinhos do Felipe. Souza de zagueiro, Veguete recebendo proposta do Corinthians. Vamos falar sobre os assuntos do dia no vídeo de hoje. Mas antes de começar a falar sobre Vasco, sobre o que a gente gosta de falar, tá assistindo o vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho, deixa um comentário no vídeo, ajude o canal a crescer aqui, ó. Brigamos pelo Vasco da Gama. Essa camisa aqui, ó, é uma terceira camisa muito bonita, lançada pela Penalty 2013, se eu não me engano. É uma das várias camisas que eu tenho pena de usar. Uso eventualmente, tenho pena de usar e estragar a camisa, né? Tenho muitas assim, acaba que eu uso sempre aquelas mesmas, mas essa camisa aqui é linda demais. Mas falando sobre os assuntos do dia. Bom, o Vasco está focado em dois treinadores, né? São os treinadores escolhidos como prioridades para treinar o Vasco em 2025. Pedro Caixinha, ex-técnico do Red Bull Bragantino, e Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, depois passou pela Arábia. São os nomes escolhidos pelo departamento de futebol do Vasco para dirigir o clube no ano que vem. A situação com o Luiz Castro parece que é a prioridade. É o treinador que o Vasco quer para o ano que vem. O Pedrinho trabalhou com o Luiz Castro um pouquinho lá na cobertura da Copa do Mundo de 2022, eles têm um contato, não que sejam amigos, mas eles têm um contato. E é um treinador que seria um sonho de consumo do Vasco, né? Informações aí do jornalista, do competentíssimo jornalista Lucas Pedrosa, a quem eu confio muito, dou sempre credibilidade. Só que é um treinador muito difícil de ser contratado. É um treinador que é desejado por todo o mercado, todo mundo está de olho aí numa possibilidade de ter o Luiz Castro. O Santos foi o time que chegou mais perto, botou uma proposta na mesa, levou o Luiz Castro lá para Santos, mas acabou ainda não tendo o aceite definitivo. Provavelmente o Luiz Castro está ainda... Não tem por que ele acertar com nenhum clube agora. Ele sabe que ele é desejado, então ele vai ficar ali esperando mais um pouco, deixar chegar as melhores propostas para então tomar uma decisão. O Pedro Caixinha está na mesma situação do Luiz Castro. Ele não quer acertar com nenhum clube agora. Inclusive deu até uma entrevista dizendo que talvez não seja mais a hora de voltar para o Brasil ou coisa desse tipo. Então os dois treinadores estão, vamos dizer assim, cozinhando a situação, esperando as melhores propostas, observando o mercado. Ninguém quer dar aceite definitivo agora. O Luiz Castro é um treinador muito caro. A proposta do Santos, segundo informações, seria de cerca de 2 milhões de reais por mês, né, para o Castro e a comissão técnica, com um contrato até o final de 2026. Então já se comprometeria aí a pagar mais de 50 milhões de reais para ter o Luiz Castro. É um valor assim muito elevado. Se o Vasco quiser ter esse treinador, ele vai ter que bater no mínimo esse salário. E aí fica a pergunta: o Vasco tem condição de cobrir esse salário em um momento de reestruturação financeira? Não é meio um contrassenso você fazer reestruturação financeira ao mesmo tempo em que você contrata um treinador que seria um dos mais caros do futebol brasileiro? É um contrassenso, sim, mas pode acontecer, desde que se coloque a contratação do treinador como uma prioridade. O Vasco ele vai ter saídas de jogadores, talvez tenha outras saídas além dos já anunciados: Rossi, Galdames, Kehler, Rojas. Podemos ter vendas, devem ter também chegadas de jogadores, e o fato é que a folha salarial vai diminuir para o ano que vem. E vai abrir espaço para chegadas de outras pessoas de fora, sejam jogadores, sejam treinador. A questão que fica é: vale priorizar um treinador ocupando um espaço tão grande na folha salarial? E com isso você teria que, obviamente,
que reduzir o investimento no time, é uma decisão que vai ter que ser tomada. Vale lembrar que o treinador como o Luiz Castro, ele não quer só um salário gordo no final do mês. Isso ele já vai ter em qualquer clube que ele for, é garantido. Ele quer mais do que isso. Ele quer uma condição de trabalho. E o Vasco não oferece. A gente ainda treina naquele CT ridículo, feito de container, que é uma vergonha para um clube centenário como o Vasco. Mas ainda é SCT e, por incrível que pareça, é o melhor que a gente já teve. Porque antes a gente treinava ou em São Januário ou no centro de treinamento emprestado. Quer dizer, é vergonhosa essa situação. Então, para o Vasco trazer o Luiz Castro, ele vai ter que não só botar um salário alto na mesa, mas também garantir que o CT vai ter investimentos. Mais do que isso, vai ter que garantir que o elenco vai ter investimentos. O Luiz Castro não vai vir aqui para treinar 11 bagres e ficar lutando contra o rebaixamento. Temos condição de entrar nessa briga? Ou isso é muita areia para o nosso caminhão? Porque o meu receio com o Vasco é sempre o mesmo. É sempre o mesmo, de várias janelas. Da época do clube associativo, da época da 77, também agora com o Pedrinho nessa última janela. O Vasco às vezes ele fica viajando no mercado, mirando alvos totalmente fora da realidade. E perde tempo mirando esses alvos. E gasta dias, e gasta dinheiro. Enquanto outras boas opções, que também estão no mercado e seriam mais acessíveis, vão ficando escanteadas. Ocorre que essas opções vão fechando contrato com outros clubes. E depois de um tempão ali, o Vasco se dá conta de que não vai chegar naquela meta impossível. E aí, ele não tem mais opção nenhuma no mercado e acaba improvisando, como faz várias vezes. Foi assim na janela do meio do ano, quando tentou um monte de zagueiro caríssimo, Pepe, Danilo, falaram até que tentou o Sérgio Ramos, propondo salários absurdos, Rafael Tolói, não conseguiu nenhum. E aí foi no último dia da janela tentar um argentino mais barato, que perdeu todo o tempo negociando com opções fora da realidade. Meu medo é esse. Lógico que um treinador como o Luiz Castro, não sou contra você mirar alto. Não sou contra você pensar grande. Não sou contra. Mas é preciso estabelecer um time. Vamos negociar até tal dia. Se não fechar ali, acabou, vamos para outra opção. Porque a gente não pode ficar refém dessa negociação. Então vamos observar o que vai acontecer aí nos próximos dias. Observar aí atentos. E seguir a cobrança. Eu não descarto também de quererem efetivar o Felipe, não. Viajarem bastante no último segundo quererem efetivar. Não descarto essa possibilidade. Espero que não. Falando em Felipe, uma notícia que saiu hoje é que o Alex Teixeira, acho que, salvo engano, foi o Atenção Vascaína, do canal que deu essa notícia, que o Alex Teixeira é um dos jogadores que está sendo prestigiados pelo Felipe, é um jogador que o Felipe acredita que pode recuperar esse jogador. Bom, não estou vendo os treinamentos, mas vi já jogos, vários jogos. Não acredito mais na recuperação do Alex Teixeira. Espero que ele me desminta. Ficarei feliz se ele me desmentir. Mas não acredito mais. Ele já teve chance na Série B lá atrás, e mesmo em um contexto de Série B, em um contexto que ele estava um pouco mais jovem, não muito, mas um pouco mais jovem, em um contexto de disputa técnica mais baixa, ele não conseguiu se destacar. Esse ano, nas vezes que teve chance, foi dramática a situação. Muito ruim, não só ruim por ter erros técnicos, tal qual Emerson Rodrigues, tal qual Jean Davi, ruim por não mostrar condição física e não mostrar o mínimo brilhaleco de que poderia um dia, em algum momento, alcançar essa condição física. Certamente o Felipe sabe mais do dia a dia do que eu, sendo verdade essa notícia, que ele consiga colocar em prática, mas
Também espero que o Felipe não venha para treinar o Vasco querendo tirar coelhos da cartola, mostrar o seu trabalho todo em um dia só, fazer milagres, porque não existe bala de prata, não existe coelho em cartola, não existe ninguém que transforme água em vinho, tal qual Jesus, não só ele mesmo. Ou seja, que faça de um limão uma limonada assim tão rapidamente. Então, é algo para a gente ficar de olho. Recebi essa notícia com uma certa preocupação. Não vejo muita possibilidade para o Alex Teixeira, mas vamos ver o jogo de sábado, né? De repente, se ele me desmentir, obviamente ficaria muito feliz. Falamos sobre um outro jogador que também chegou aí junto com o Alex Teixeira, o Souza. A notícia que vem é que o Souza vem treinando como zagueiro e está tentando brigar por espaço nessa posição. Essa eu acho válida. Não colocar o Souza como titular agora, nem pensar nisso. Seria uma coisa, um risco sem sentido, e temos que respeitar o Atlético Goianiense, não tem jogo ganho nesse campeonato não. Mas eu vejo sim possibilidades para o Souza como zagueiro, porque o Souza ele tem um bom porte físico, ele é um volante alto, sempre foi, né? Então ele pode jogar ali naquela posição. Ele tem uma experiência que o dá a possibilidade de cortar atalhos, de ter um bom posicionamento ali na defesa. E ele tem uma técnica para fazer uma boa saída de bola, para conseguir iniciar bem as jogadas. Vai dar certo? Não sei. É uma questão de adaptação. Não é fácil se adaptar, ainda mais nessa altura da carreira, em outra posição. Mas eu acho um teste válido. Diferente do Alex Teixeira, que particularmente eu não vejo mais saída, talvez o Souza como zagueiro, talvez, e aí eu estou colocando uma interrogação, uma dúvida, mas talvez o Souza como zagueiro seja uma possibilidade de prolongar a carreira dele, e espero que seria muito legal ver isso acontecendo. Mais um assunto do dia, Carlos Palacios, o meia que o Vasco comprou lá do Internacional para jogar a Série B de 2022, na época por 9 milhões de reais, foi a primeira contratação da 777, tá? Ainda não era a 77 oficial, mas já foi feito com aquele dinheiro da 777, aquele primeiro empréstimo ponte e tudo mais. Carlos Palacios veio para a Série B do Internacional, um jogador que teve muito destaque no futebol chileno, foi para o Internacional como na época uma das grandes joias, era o Arroia, eu acho que até que ele era chamado, né? Joia e tudo, e não conseguiu performar no Internacional por uma questão psicológica, um cara que tinha muita dificuldade psicológica, não tinha dificuldade de sociabilizar, de fazer amizade, de se adaptar por aqui, e no Vasco foi a mesma coisa. Teve muitas dificuldades psicológicas, ficou acima do peso, fez um gol uma vez e chorou, desabou num choro, deixando ele claro que ele estava com uma cabeça mexida. Então é um jogador que tem uma qualidade técnica. Ele mostrou até no próprio Vasco lances de qualidade técnica. Tem uma batida na bola muito boa, bate falta bem, mas sofreu com questões psicológicas aqui no futebol brasileiro. Voltou para o Chile, no começo também teve um pouco lá de problemas e tudo mais extra-campo, mas depois embalou e virou um dos principais jogadores do futebol chileno. Lá no Colo-Colo fez uma grande temporada, dessa última temporada ele fez uma grande temporada, e já é desejo antigo do Boca Juniors. O Boca Juniors já procura o Colo-Colo há um tempo tentando contratar o Palacios e parece que agora vai conseguir. É uma proposta de cerca de 5 milhões de dólares pelo Palacios. O Vasco tem ainda dono ainda, né, de 50% dos direitos do Palácio. Já tinha vendido anteriormente uma parte para o Colo-Colo e a outra parte que sobrou era 50%, vai ser vendida agora para o Boca Juniors, o que daria para o Vasco em torno de 13 milhões de reais. Então, 13 milhões de reais que devem cair na conta do Vasco aí pela venda do Palacios. Não é muito dinheiro no futebol atual, mas
Para quem tem visão de mercado, dá para achar boas peças com esse dinheiro, tá? O Botafogo mesmo, lembrando, ele contratou o Savarino, que é o camisa 10 do time, um dos principais jogadores do time do Botafogo, por 13 milhões de reais. Foi o quanto custou o Savarino. Então, se souber observar bem o mercado, se tiver um bom scout, uma boa procura ali, você consegue trazer bons reforços. Embora eu acho que esse dinheiro nem vai para reforço. Né? O Vasco deve estar contando com esse dinheiro para pagar 13º, fechar o ano e tudo mais. Mas, caso use para reforços, com uma boa observação de mercado, é possível trazer bons reforços sim com esse dinheiro. E além disso, o Vasco deve vender outros jogadores que não vão impactar no elenco. O zagueiro Manuel Capasso também fez uma boa temporada no Olímpia. Foi um dos destaques lá do time, que foi campeão paraguaio. O Capasso é um jogador que ele tem uma bola aérea ofensiva muito boa, ele faz muitos gols de cabeça. Né? Ele é bom nisso, inclusive ele fez, e parece que lá no Olímpia ele fez vários gols de cabeça. É um jogador que na defesa tem vários problemas de posicionamento, tem uma saída de bola complicada, é confiante demais e erra passes. Porém, é um jogador que foi também descartado muito rápido. Né? O Vasco tem essa coisa de descartar rápido os reforços que traz. Então, traz um jogador, ele fica aqui 6 meses, 1 ano, não joga bem e já manda embora como se o cara fosse o maior bagre do mundo. É evidente que tem jogadores que chegam aqui e você já vê que não tem condição de performar porque não tem qualidade para performar no futebol brasileiro. Fica meio evidente, um deles me parece ser o caso do Emerson Rodrigues, um jogador que não tem condição técnica de performar no nosso futebol brasileiro, me parece. Né? Porém, alguns jogadores que já... E o Emerson Rodrigues já não vinha tendo destaque nas temporadas anteriores. Né? Nos Estados Unidos ele não jogava, na Colômbia, que é um futebol, na MLS, ele não jogava e não é um futebol de altíssima dificuldade. Na Colômbia ele voltou agora e não teve destaque, voltou antes de vir para o Vasco. E o futebol colombiano também não é um futebol de altíssima dificuldade. Então, quando você pesa tudo isso, você pode parar e pensar, pô, não é o caso de dar mais chance para esse jogador. Mas agora, alguns outros jogadores que estavam tendo destaques no seu campeonato, talvez seja o caso do Vasco. Eu não falo nem desses que já passaram, porque esses já de repente já acumularam um desgaste que não é mais o caso, talvez nem eles mais queiram voltar. Mas de outros reforços que o Vasco traz, tem muita coisa de trazer jogador, e nem todo mundo consegue jogar no Vasco, cara. É difícil jogar no Vasco, é muito difícil jogar no Vasco. A pressão aqui psicológica em cima do jogador é grande. O jogador que vem de fora e não está acostumado ao nosso futebol sofre. E às vezes o cara demora a encontrar o ritmo dele. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso, né? De quando trazer jogador, apostar um pouco. Primeiro, ter certeza do jogador que está trazendo, não trazer qualquer um. E uma vez que você tem convicção, apostar no jogador e manter ele ali, cara. Esse cara vai fazer ele evoluir. Não que ele tenha que jogar titular, mas ele pode ficar no elenco, pode ir aparando a aresta, adaptando ele e se tornar um bom jogador. Mas voltando a falar especificamente do Capasso, ele deve também ser vendido aí para o Olímpio, mas tem uma dívida do Vasco com o Matias Galarça ainda, o Vasco é inacreditável. Ele tem dívida com todo mundo, comprou o Galarça, revendeu para o Tadjeres com um grande lucro, porque já não pegou uma parte desse lucro e foi lá e pagou o Olímpia. Mas não, né? Fica fazendo dívidas em cima de dívidas. Então, provavelmente, uma parte desse valor do Capasso aí vai ser descontado pela dívida do Galarça, mas uma outra parte vai ficar aí pro Vasco, vamos supor, 5 milhões, não sei quanto, mas algum resíduo deve ficar. E um outro jogador que vai ser revendido também é o Luca Orediano, que brilhou lá no futebol dos Estados Unidos, também teve problema psicológico aqui no Brasil, jogador que tem uma técnica, teria qualidade para performar no Vasco, seria importante, seria titular do Vasco, né, absoluto hoje pelos pontos que nós temos. Mas nunca teve vontade de jogar aqui, o tempo todo se escondendo e não tem estrutura mental para suportar a pressão do Vasco. E foi lá para o Cincinnati, lá na MLS, lá nos Estados Unidos, e arrebentou, né?
principais jogadores do campeonato. Deve ser comprado pelo Cincinnati, que acabou se dando bem demais no negócio. O Luca Orediano hoje, pela temporada que ele fez, ele valeria muito mais do que o Cincinnati está pagando, 3 milhões de euros. Cerca de 18 milhões, a gente fazendo uma conta assim de padaria, bem de padaria. Mas cerca de 18 milhões para ficar com o Orediano, que hoje em dia valeria um tanto quanto mais do que isso. Então já somando aí o Orediano, o Palácios, o Capasso, só com os jogadores que não estão no elenco, o Vasco já vai botar no bolso aí, nesse final de ano, mais de 30 milhões de reais. Além disso, teremos venda. O Ryan deve ser vendido. Tudo indica isso. 70, 80 milhões de reais. Possivelmente o Lucas Piton, possivelmente o Matheus Carvalho. O fato é que o Vasco vai ter uma grana boa em mãos no começo do ano. No final, agora é começo do ano. Lógico que o Vasco está no período de reestruturação financeira. Lógico que a maior parte desse valor vai para pagar dívidas, vai para garantir os salários em dia do ano que vem. Talvez para investimento no CT, seria muito justo colocar uma parte desse valor para investimento no CT, para a gente pelo menos melhorar aquela vergonha que a gente tem. Mas uma outra parte, mesmo que a menor, vai ficar certamente para investimento no mercado. Precisamos, não dá para a gente achar que vai pelada para o Campeonato Brasileiro, que aí é loucura, hein? E eu espero que dessa vez o Vasco seja mais assertivo, mais competente, porque dá para formar um bom time, mesmo sem investir fortunas. Mas é preciso ser inteligente, certo? Outro jogador que deve voltar, também está valorizado, lógico em outro contexto, né? É o volante Cauã Barros, da notícia de hoje. Ele deve voltar para o Vasco no ano que vem. Tem interesse de clubes de fora do Brasil, pelo jogador que fez uma boa Série B lá pelo Amazonas. Mas o Vasco quer ele no elenco, que eu acho corretíssimo. Não dá para você pegar um jogador da base, vender e tudo mais e dispensar. Um jogador que não é qualquer um, já mostrou qualidade no próprio Vasco, mostrou potencial, né? E simplesmente vender e ficar emprestando ele sem deixar que ele tenha chance no próprio Vasco. Não tem sentido formar um jogador para isso. Então o Cauã Barros deve jogar no Vasco ano que vem, eu espero que sim. É um jogador que, logicamente, como todo jovem, tem arestas a parar. Mas é um jogador que eu confio que pode se tornar um bom atleta. E mais um assunto do dia. Verratti parece ser um dos sonhos de consumo do Corinthians para o ano que vem. O Ramon Dias teria pedido a contratação do Pablo Verratti para 2025. E o que me assustou não foi a notícia de que outros clubes querem o Verratti. Isso aí é evidente. Assim. O que me assustou foi comentários de muitos vascaínos nos posts, dando conta de que o Corinthians quer o Verratti, muitos vascaínos falando, é pra sair, não sei o que, ruim de bola, veterano e tudo mais, e eu achei esses posts, eu não tenho como discordar mais desses posts. Os vascaínos às vezes têm memória muito fraca e julgam o jogador não pelo que ele é, mas pelo que ele foi no último jogo. Parece que o jogador ele vale o que ele jogou no último jogo. Se ele jogou bem no último jogo, ele é bom. Se ele jogou mal no último jogo, ele é ruim. Mas você não pode. Você tem que olhar toda uma estrada que o jogador fez. Nós estamos falando de um jogador qualquer, um jogador que já vem de temporadas seguidas fazendo boas temporadas. Foi um dos principais jogadores lá na Argentina para ascensão da Série B para a Série A do clube dele. Ela também fugiu a cabeça agora, cara, o clube que ele jogava. Mas era um clube pequeno na Argentina. E ele foi um dos principais jogadores, levou o time para a Série A. E na Série A da Argentina foi o artilheiro do campeonato. Não é um cara que chegou aqui de mãos abanando. Ele chegou aqui com referências. Ele foi aumentando o nível de disputa dele e foi mantendo o desempenho. Série B da Argentina foi bem. Série A da Argentina foi bem. Série A do Brasileiro, que é um campeonato mais disputado que o campeonato argentino,
mais qualificado, e ele foi bem. O Verratti foi peça fundamental para o Vasco não cair no ano passado. Se o Verratti não tivesse chegado no Vasco, o Vasco teria sido rebaixado no ano passado. Tem a menor dúvida disso. Ele fez gols fundamentais para o Vasco se manter na primeira divisão. E nesse ano, o Verratti foi o artilheiro da Copa do Brasil. E a peça fundamental para o Vasco chegar na semifinal. O Verratti junto com o Léo Jardim. Os dois principais jogadores. O Verratti fez gol em todas as fases da competição. Na semifinal, na quarta de final, na oitava de final. E foi o artilheiro da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Verratti ele tem 3 gols a menos. O Verratti ainda está na disputa da artilharia do Campeonato Brasileiro. Ele pode ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro ainda. Não é impossível. Ele tem 3 gols a menos que o Estevão. Tem 9 gols, o Estevão tem 12. Não é impossível ele marcar 2 gols em um jogo aí e colar ele no Estevão. É possível total. Ah, mas 9 gols. 9 gols no campeonato é pouco, Helder. Posso concordar que você olhar esse número isolado, 9 gols no Campeonato Brasileiro, longo, é pouco? Posso concordar. Mas a gente tem que contextualizar isso. O Vasco é um time que marca poucos gols. O Vasco é o 5º pior ataque do campeonato. O Vasco marcou 37 gols no campeonato. Todos os jogadores do Vasco somados. Desses 37, 9 foram marcados pelo Verratti. Ou seja, o Verratti marcou 1/4 dos gols do Vasco, praticamente. 25% dos gols do Vasco. Se você compara a média do Verratti com a dos outros jogadores que estão lá ponteando, Estevão, Yuri Alberto, Alejandro, botar proporcionalmente a quantidade de gols marcados que o time fez e que o jogador marcou, você vê que a média do Verratti está totalmente dentro da média dos artilheiros do campeonato. Times que fizeram muitos mais gols que o Vasco. Então, mesmo não vivendo um grande momento, e realmente o momento do Verratti não é bom, a gente não pode descartar um jogador que tem todos esses dados a seu favor. Seria uma loucura, uma insanidade. Então, se amanhã o Léo Jardim tomar 2, 3 frangos, for mal em um jogo, a gente tem que dispensar o Léo Jardim. Não pode ser assim. Verratti tem que ficar no Vasco. Mais ainda, Verratti é um jogador que dentro do vestiário ele é importante. Ele é capitão do time, é um cara que coloca muito coração em campo, é um cara que estimula, que se dedica sempre nos jogos. Então o Verratti tem que ficar. Eu digo que Verratti e Léo Jardim são as peças fundamentais para o Vasco no ano que vem. Não digo que tem que ser titular absoluto, não acho que ninguém tem que ser titular absoluto, não existe isso. Se o cara tá mal, pode ser substituído, pode ficar no banco um ou 2 jogos, sem problema nenhum. Agora, isso é diferente do que pedir pro cara sair do clube. A gente tem muito pouco elementos para isso. Não é que o Verratti está mal há um tempão. E até outro dia estava decidindo jogos aí pro Vasco. Ele vem mal nos últimos jogos. E justamente nos últimos jogos que o Vasco vem jogando mal. A perda dos pontas, do Adson e do David, prejudicou muito o Verratti. O Vasco não tem outra jogada que não seja cruzar a bola pro Verratti. Não tem ninguém para dividir com o Verratti a atenção dos zagueiros. E logicamente que aí fica muito mais fácil de marcar. Todo mundo sabe que a bola vai vir no Verratti, fica muito mais fácil de marcar. O Vasco precisaria de mais opções, de jogadores para distrair a defesa, criar outras situações de gol. E certamente assim o jogo do Verratti ficaria facilitado. Tá? Então, sou totalmente contra a saída do Verratti, até porque não virá nenhuma grande proposta por ele, que está esperando fazer dinheiro, vai fazer o quê? Quem é que vai oferecer uma proposta grande para um jogador de 37 anos? Então não virá grande proposta. O Verratti tem que ficar no Vasco, e Léo Jardim também, esses dois principalmente, e todos os outros que forem sair, tem que sair valorizados, com o Vasco, digo jogadores que têm contrato, né? Jogadores que acabando o contrato tem história, mas jogadores que têm contrato, o Vasco tem que aprender a valorizar melhor os seus jogadores para poder
vender pelo preço certo, sair pelo preço certo e manter no elenco aqueles que de fato são importantes e que vão representar alguma garantia de competitividade para o time no ano que vem. Tá certo, galera? Gostaram do vídeo? Concordaram com o que eu falei? Deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like. É uma coisa rapidinha que você faz, mas que ajuda o canal a crescer. Tamo junto. Saudações vascaínas. Aqui brigamos pelo Vasco.